Eu queria começar a fala agradecendo, né, pela oportunidade, pelo evento maravilhoso que a gente tá tendo a oportunidade de construir, né, de fazer. É, o Edel, esse ano, fez a proposta de participar junto com ele da organização, né, convidar alguns professores, elaborar uma palestra. E assim como o Edel fez a sua palestra, um aluno recentemente me fez uma pergunta, né? Falou assim, professor, me fala aí, me mostra aí onde é que na prática a gente utiliza a teoria dos conjuntos. E aí eu falei assim, poxa, você quer ver algo na prática onde a gente utiliza a teoria dos conjuntos? Aí o aluno falou, queria, porque a gente vai lá para o primeiro ano do ensino médio, o professor vai lá, fala do teorema de fulano, leis de De Morgan, várias coisas, mas na prática mesmo, a gente consegue utilizar essas coisas de teoria dos conjuntos. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, falando assim, cara, eu utilizo essas coisas no meu doutorado, cara. Então você olha assim, poxa, teoria dos conjuntos, então motivado, né, por esse questionamento, eu resolvi, né, preparar um pouquinho dessas coisas, dessa teoria, e mostrar no final, né, da apresentação, aplicações dessas coisas, para você olhar assim, poxa, quer dizer que teoria dos conjuntos eu consigo aplicar numa detecção de câncer. Você olha assim, poxa, detectar o câncer através de uma imagem, eu trabalho com teoria dos conjuntos e eu consigo fazer coisas, chegar a resultados, consegue, tá? Então, a palestra foi motivada por isso, tá? Mostrar que é possível, sim, utilizando teoria bem elementar, básica, teoria dos conjuntos, estudar essas coisas e com aplicabilidades hoje em medicina constante, tá? Então, assim, a palestra apresenta um pouco da parte teórica, né, técnica, mas eu quero mesmo é mostrar o final, porque lá onde eu consigo apresentar a vocês coisas que a gente faz hoje em dia, coisas, inclusive tem um projeto PIBIC meu aí, aprovado, onde a gente vai brincar com câncer de pulmão, tá? E com ferramentas bem elementares mesmo, tá? Então, assim, não se apegue muito à parte técnica, tá? Mas, assim, o que é utilizado na apresentação é a teoria dos conjuntos mesmo, tá? Coisas que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, gostaria de começar a minha apresentação. E a qualquer momento, tá? Qualquer pergunta, qualquer questionamento, falem, tá? Porque eu não estou mais lendo, tá? Bom, então, a teoria, ela começou, né, na década de 60, lá na França. Eles estavam preocupados em fazer análise de imagens, né? Binárias, imagens em preto e branco. E essa teoria, né, que eles começaram a estudar, a construir, né, elaborar, ela teve uma evolução fantástica, tá? Ganhou reconhecimento e utilização na Europa. E, a princípio, a microscopia, né? Imagens microscópicas, foi que deu início a isso, tá? Bom, a partir dos anos 80, a morfologia matemática, ela começou também a ser difundida nos Estados Unidos, né? E hoje é uma ferramenta poderosa na análise de imagens. Bom, a princípio, tudo começou estudando imagens binárias, preto e branco. Depois, a morfologia, através de estruturas matemáticas, conseguiu estudar ou tratar imagens em tons de cinza e, consequentemente, imagens coloridas, tá? Bom, a palavra morfologia, se a gente lembrar um pouquinho do nosso ensino médio, ela denota um ramo da biologia, né? Que lida com a forma e a estrutura de animais e plantas, né? Então, que vem a ser a morfologia matemática, né? Então, ela serve como uma ferramenta para extrair componentes de uma imagem, né? Ou seja, se relaciona com a estrutura e a forma da imagem. E isso é bastante útil para a descrição e representação de uma imagem, tá? Bom, no processamento de imagens, o estudo morfológico ele concentra-se nas características geométricas da imagem. Aplica-se em diversas áreas de processamento, como filtragem, segmentação, realce de imagens, entre outras, tá?
Bom, mas qual é a ideia principal? Olha, a ideia principal da morfologia matemática, ela consiste em conjuntos, né, de pixels, né, que são reunidos em grupos, representando uma estrutura bidimensional, né, sua forma, e sobre os quais são realizadas operações matemáticas, que ressaltam aspectos específicos das formas para que estas possam ser reconhecidas e medidas, tá? Bom, até agora eu estou apenas falando tal, mas assim, como é que a coisa funciona, né? Me mostra aí matematicamente como é que você pega uma imagem e através daquela imagem você aplica a matemática, né? Bom, então uma coisa interessante para a gente é o seguinte: uma imagem binária ela é composta por dois tipos de pixels, o plano de fundo e o plano principal. A morfologia ela é baseada na teoria dos conjuntos e no fato de que o conjunto de todos os pixels pretos constitui uma completa descrição da imagem binária. No estudo da morfologia é usada as operações entre conjuntos, em particular, lembramos as leis de De Morgan, tá? Então, duas leis clássicas que aparecem muito, tá? Na teoria dos conjuntos, aqui elas também são bastante utilizadas, tá? Bom, por convenção, objetos em uma imagem binária serão representados por pixels pretos, valor 1, enquanto o fundo será formado por pixels brancos, valor 0, tá? Então, recapitulando aí, lembrando um pouquinho da fala do Edel, sem esse 0 e sem esse 1 aí, eu não conseguiria fazer essas coisas, tá? Então, realmente, o 0 e o 0 e o 1 são muito importantes, principalmente nessa parte computacional, tá? Bom, dessa forma, uma imagem binária pode ser considerada uma coleção de coordenadas discretas que correspondem aos pontos pertencentes aos objetos na imagem e posso expressar ela como esse conjunto aí. Bom, esse conjunto de pixels, ele é definido no espaço bidimensional, Z cartesiano Z, normalmente denotado por Z ao quadrado, em que cada elemento do conjunto é um vetor bidimensional com coordenadas x e y, tá? Bom, através dessa representação, eu consigo começar a explorar a matemática nessas imagens, tá? Então, por exemplo, tá aí, ó. Aí aparece uma imagem com uma quantidade de 0 e 1. Isso é uma imagem binária. Mas você olha assim, poxa, pessoal, não estou vendo nada, só estou vendo uma tabela, uma matriz composta de 0 e 1, um eixo X e um eixo Y. É assim que a gente vai ler nossas imagens. Mas se a gente colocar isso num computador e pedir para ele representar para a gente, isso é uma imagem, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco que imagem é essa. Os pixels pertencentes aos objetos da imagem podem ser representados pelo conjunto. Então tá aí esse conjunto A, ele tem uma coleção de pontos e alguns pontos, por exemplo, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, fazem parte dessa imagem, tá? Então a imagem é composta por todos os pixels preto, ou seja, os que têm valor 1. Bom, mas o que seria essa imagem, sei lá, se eu quisesse ver num computador, né? Então tá aí, ó. Essa imagem A aí é o que aparece, né? Só que a gente tem um detalhe importante aqui que eu queria esclarecer para vocês, tá? Uma imagem para a gente, ela é definida, digamos, do jeito que está o item A aqui, tá? Porém, se você pensar um pouquinho, como é que a gente imprime um texto, por exemplo, numa impressora? A nossa folha de papel, por exemplo, é branca, né? E a gente interpreta o que está escrito em preto. Então, por isso que a gente não trabalha visualmente com a imagem do jeito que está o item A. A gente trabalha do jeito que está o item B. Realmente o que eu quero de informação está em preto e o meu plano de fundo é o branco. Por quê? Porque é assim que a gente costuma visualizar nossas informações, tá? Então é só para efeito de deixar claro, tá? A imagem matematicamente a gente trabalha desse jeito no item A, porém visualmente a gente inverte o plano de fundo, tá? E para fazer essa inversão é só fazer 1 menos a imagem, tá? Então a gente troca o plano de fundo, porque a impressora trabalha assim, tá? A gente, quando imprime um trabalho para entregar na faculdade, no ensino médio, alguma coisa que você queira, em geral a folha é branco e a informação está em preto, tá? Então é pensando nisso que a gente fez essa convenção aqui, ó. Por convenção,
Objetos em uma imagem binária serão representados por pixels preto, enquanto o fundo será formado por pixels branco. Então, é só a título de visualização, tá? Bom, então, vou precisar de alguns elementos que vocês já conhecem, tá? Mas eu coloquei aqui só para relembrar. Então, vou precisar da união de dois conjuntos, vou precisar da interseção de dois conjuntos, vou precisar de uma coisa chamada translação, eu vou transladar um conjunto por um elemento. Eu vou precisar também de uma coisa chamada reflexão, né? Então, esses são conceitos que a gente aprende em teoria dos conjuntos, tá? E com esses conceitos, ao complementar, por exemplo, a diferença, esses conceitos aí, a gente consegue fazer coisas bacanas, tá? Lógico, tirando essas coisas do papel, tá? Indo para um computador, programando, fazendo coisas úteis, digamos, à sociedade, tá? Bom, uma coisa interessante é o seguinte, ó. Um operador morfológico é um mapeamento entre o conjunto A, que define a imagem, e um conjunto B, chamado elemento estruturante, também definido no Z2, tá? O elemento estruturante ele é expresso com respeito a uma origem local. Para detectar essa origem, a gente vai marcar com um X, onde ela está localizada no meu elemento estruturante, tá? Apresento aí três tipos de elementos estruturantes. O primeiro é um quadrado, o segundo é uma cruz, ele é muito utilizado nas aplicações, e esse terceiro aí é um segmento horizontal, tá? Então, esses elementos estruturantes, observem que eles são menores do que a imagem que você vai trabalhar, tá? Porém, é com eles que eu faço a seleção dos pixels da imagem e eu faço as operações, tá? Bom, a definição formal de operações morfológicas pode ser realizada por meio de uma álgebra de Minkowski, em homenagem a um matemático russo. Tal álgebra é baseada nos conceitos de teoria dos conjuntos, especialmente união, interseção e complementação. Uma observação é que, caso o meu elemento estruturante seja simétrico com respeito à sua origem, a reflexão não altera o conjunto de elementos, tá? São só observações técnicas. Bom, tá aí a adição de Minkowski. Ela adiciona um conjunto ao outro, mas essa adição é feita através de uma união, onde eu vou unir o conjunto a cada elemento do conjunto B. Bom, observações que são feitas aí é que essa adição de Minkowski é comutativa e ela também é associativa. Bom, um exemplo. Tá aí um conjunto A qualquer. Eu fui no computador e pedi para ver quem era essa imagem. Então ele me gerou essa imagem que está desenhada aí. O conjunto B, o elemento estruturante, eu peguei como sendo bem trivial possível. Ele é a origem e o ponto 1, 0. E eu quero saber o seguinte, olha, será que a gente consegue fazer a adição de Minkowski desse conjunto aí na mão, né? Só para praticar um pouco. Então, tá aí, ó. A adição de Minkowski é a união da adição do conjunto A com cada elemento do conjunto B. Adicionar o conjunto A com a origem é a mesma coisa que somar todos os elementos do conjunto A com 0, 0. E isso dá o próprio conjunto A. Bom, interessante é somar o conjunto A com o elemento 1, 0, que é diferente, né? Com isso, eu vou fazer uma translação, ou seja, eu pego o meu conjunto A e dou uma transladada por esse elemento. Dessa forma, eu faço a união de todo mundo e com essa nova união eu pergunto para o computador, olha, mostra para mim quem foi a imagem resultante. Então tá aí, ó. O conjunto A, quando ele fez a adição de Minkowski por esse conjunto B, olha o resultado que apareceu aí, ó. Então, essa é a adição de Minkowski, tá? Aparentemente, é só uma adição de conjuntos, não tem muita aplicabilidade, não estou vendo nada de que você me convença de que teoria dos conjuntos é bacana, tá? Então, como eu falei, né, a princípio a gente está no formalismo, estou mostrando aqui essas coisas de uma forma mais rápida para mostrar a vocês como é que funciona, mas daqui para frente a gente vai observar algumas aplicações dessas coisas, tá? Bom, a subtração de Minkowski, professor, olha, a subtração já é um pouco mais delicada, ela é pegar o conjunto A e subtrair cada elemento do conjunto B, ou você pode somar o conjunto A com um elemento de B, desde que B seja um elemento pertencente à reflexão. Então, são só maneiras diferentes de representar a mesma operação, tá? Aí tem um fato interessante, ó. A subtração de Minkowski, ela já não é mais comutativa. E ela também não é associativa.
acontecem algumas coisas aí ao qual a gente não pode fazer essas operações de qualquer jeito, tá? Então liga um sinal de alerta para subtração. Bom, como é que faz a subtração então, Arlisson? Olha, de propósito, olha o que eu estou falando, tá? De propósito, a minha imagem A, ao qual eu vou fazer a subtração, foi o resultado da minha adição, ó. Olha o que eu quero provar para vocês no final da brincadeira, tá? Então, eu somei esse elemento, o resultado agora eu vou aplicar a subtração. E eu vou querer saber o seguinte, será que essa subtração volta ao conjunto original, hein? Eu fiz uma adição, agora eu vou fazer uma subtração do resultado. Será que volta ao conjunto original? Bom, basta fazer a adição do conjunto A com cada elemento do conjunto B e depois fazer a interseção entre eles. A adição do conjunto A com a origem dá o próprio A, não tem nada de novidade. Então, a adição dele com o elemento simétrico menos 1, 0, me dá essa coleção de pontos, eu calculo a interseção entre elas e o resultado disso aí eu peço para o computador me mostrar. Mostra aí o que é que apareceu. E olha o que apareceu. Ó. Peguei um conjunto, adicionei a ele outro conjunto, fazendo a adição de Minkowski. O resultado eu fiz a subtração de Minkowski. Para deixar claro, se eu pego 4, subtraio 2, me dá 2, né? Agora imagina, eu pego 6, somo mais 2, dá 8. Eu pego 8 e subtraio 2, volta para o 6, né? Então o interessante é que com essas operações de Minkowski, eu não posso adicionar um conjunto e quando eu subtrair, não necessariamente vai me dar o mesmo conjunto. Então, observe esse resultado aí, o item C, e observa o resultado que eu comecei a brincadeira, tá? Tá aí, ó. Era para me dar esse resultado. Ou seja, o elemento na linha 1, coluna 2, ele apareceu aqui no resultado da subtração de Minkowski. Então, ó, eu não tenho necessariamente aqui na teoria dos conjuntos essa correspondência, tá? De que a subtração é o inverso da adição, não necessariamente, tá? Então tá aí esse exemplo, ele serve para matar essa charada. Por quê? Porque é uma pergunta que foi feita, né? Olha, essas operações aí de adição e subtração de Minkowski, será que uma é inversa da outra, hein? Somar duas unidades a esse conjunto é a mesma coisa que pegar o resultado e subtrair duas unidades? Bom, resposta não, tá aí um exemplo bem prático onde isso não é verdade. Então eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Bom, então, o que é que essa tal dessa morfologia matemática faz, né? Então eu defino um operador chamado dilatação, e a dilatação é o que chamamos de soma de Minkowski. A dilatação é o conjunto de todos os pontos nas quais o elemento estruturante B acerta a imagem binária A. E uma relação interessante que acontece é que a imagem estará sempre contida na dilatação. Bom, consequências disso, ela aumenta a quantidade de partículas ou pontos na sua imagem, preenche buracos, conecta componentes próximos, então tem várias aplicações, tá? Bom, erosão é um outro operador e ele é feito como a subtração de Minkowski, ó. A erosão é o conjunto de todos os pontos nos quais B cabe em A. E temos essa relação, ó. A erosão está contida na imagem e a imagem está contida na dilatação. Forma essa cadeia aí, tá? Consequências. Bom, diminui a quantidade de pontos, elimina componentes menores do que o elemento estruturante, aumenta o número de buracos, permite a separação de componentes conectados. Isso tem várias aplicações para quem vai para segmentação de imagens, processamento de imagens, tá? Tá aí, ó. A minha imagem está no meu lado esquerdo. Observem, acho que vocês conseguem ver, né? Que a imagem original tem algumas falhas. Ela tem alguns cortes em branco aí, ó. E olha o que a dilatação dessa imagem fez. Ela pegou alguns locais aí que estavam em branco e preencheu de azul, que é essa imagem do meio. E o resultado é que esses pontos novos que apareceram em azul com a dilatação me gerou uma nova imagem, ao qual eu consegui preencher esses cortes. Eu consegui preencher essas fissuras que apareceram na imagem original, tá? Então a dilatação tem essa propriedade, ela consegue preencher certas falhas na imagem, tá? Consequentemente, o que é que a erosão faz, né? Fiquei curioso. Então tá aí, ó, uma outra imagem, e agora eu vou aplicar a erosão nessa imagem,
E o efeito da erosão, ó, é que esses pontos em vermelho são retirados da imagem. E com isso, a minha imagem ficou mais limpa, mais fina, né? Eu consegui retirar alguns elementos da imagem. Então, o que é que eu fiz até agora? Eu defini alguns operadores através da teoria dos conjuntos. Um operador importante chama-se dilatação, ele incha a imagem, e a outra chama-se erosão, ele afina a imagem. Tá, então com essa brincadeira de um engrossar a imagem, o outro afinar a imagem, eu consigo fazer o que com isso, cara? Até agora, ninguém me convenceu disso. Você só aumentou uma imagem, diminuiu outra, assim, mas faz o que com isso, né? Essa é a grande pergunta que eu também fiz, né? Poxa, e o que é que faz com essas coisas? Até agora, teoria dos conjuntos só, mas, bom, não estou entendendo ainda, né? Bom, então, uma coisa interessante é que esses operadores de dilatação e erosão, eles satisfazem essa complementação, tá? Mas para que isso é útil, Arlisson? Olha, isso é útil pelo seguinte: se eu consigo implementar no computador a erosão, eu ganho a dilatação, né? Basta usar as leis de De Morgan, né? E dessa forma eu respondo aquela pergunta inicial, né, que foi feita, né? Ó, esses operadores de dilatação e erosão são inversos? E aí está a resposta que não, mas além disso eles formam uma outra propriedade que é chamada de adjunção, tá? Isso é um formalismo, tem todo um algebrismo por trás, tal, faz parte da teoria, né? Mas não estamos interessados nisso, tá? Interessados em aplicar essas coisas. Primeira aplicação que eu trago para vocês. Ó. Acredito que vocês estão vendo a imagem aí de boa, né? Então, ó, neste exemplo, a imagem A é um texto com baixa resolução e B é um elemento estruturante em forma de cruz, aquele que eu mostrei lá no início, bem simplesinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a dilatação por esse elemento estruturante nessa imagem. E eu quero ver o que é que vai acontecer com essa imagem. Será que vai melhorar? De repente eu estou lendo com dificuldade, não está bacana para ler esse texto. E olha o resultado aí, ó, de uma dilatação bem simples. Eu melhorei o meu texto, né? Eu melhorei a minha imagem. É lógico, ela ainda contém algumas falhas? Contém. Eu tenho que aplicar outros operadores morfológicos, combinar eles de modo a melhorar essa imagem, deixar ela bem melhor. Mas só com a dilatação, um efeito bem simples, né? Uma operação bem elementar, eu já consegui melhorar o meu texto. Ó. Então, observe o poder que essa ferramenta, esses operadores morfológicos têm, tá? Lógico, essas coisas não são feitas na mão, tá? Eu trouxe aquele exemplo para a gente fazer na mão para você entender como é que isso funciona. Mas aí a ideia é pegar essa matemática, colocar ela num computador através de uma linguagem de programação. Eu, por exemplo, uso o GNU, Octave ou o MATLAB, mas isso pode ser feito no Python, entre outras linguagens, tá? E é coisa bem simples mesmo que qualquer aluno consegue implementar, brincar com essas teorias, tá? Não é nada de outro mundo, não. Então, essa é uma primeira aplicação que eu trago, bem simples, onde uma dilatação consegue me dar um ganho na minha imagem, de modo que eu consigo ler melhor, consigo ver melhor as letras. Então, uma das primeiras aplicações que foram feitas, tá? Conseguir melhorar a resolução de uma imagem, tá? Um operador bem simples. Bom, outros operadores da morfologia matemática são obtidas combinando dilatações e erosões. Então, olha, a morfologia matemática ela é tão simples que ela tem dois operadores principais. Um é a erosão e outra a dilatação. Combinando esses operadores, eu construo novos. E esses novos operadores me trazem um poder sensacional, cara, para realizar outras aplicações no processamento de imagens, tá? Então, um deles é a abertura. Primeiro eu faço uma erosão, depois em seguida uma dilatação pelo mesmo elemento estruturante. E em seguida eu construo um outro chamado fechamento. Primeiro eu faço uma dilatação e depois uma erosão pelo mesmo elemento estruturante. Tudo bem. Esses operadores satisfazem essas outras condições aí, ó. Professor, quer dizer que se eu aplicar uma abertura dentro de uma própria abertura, dentro de outra abertura, isso não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque isso é um operador idempotente. Isso a gente prova, isso a gente consegue provar matematicamente, tá? Então, essas propriedades matemáticas aí fica mais para critério de quem quer estudar essas coisas, tá? Eu quero ressaltar aqui a importância e a aplicação dessas coisas, tá? Observe que tem a matemática por trás, uma matemática muito bonita, usa a teoria dos conjuntos, bem elegante, mas essas coisas são implementadas no computador e você vê o resultado que você diz assim, poxa, eu não sabia que
essas contas que a gente faz na mão, tudo conta pesada, bruta, né? Coisa bem árdua. Você vai no computador, implementa usando essas teorias, cara, e colhe resultados que são utilizados hoje nos celulares, como filtros. Então, assim, é uma teoria fantástica, tá? Bom, essa abertura geralmente é utilizada para suavizar o contorno de objetos, eliminar conexões estreitas entre objetos e remover saliências ou protusões finas. O fechamento é utilizado para fundir separações estreitas entre objetos, eliminar pequenos buracos e preencher lacunas no contorno, tá? Bom, novamente, me traga uma aplicação disso, cara. Isso é muita matemática aí, um conjunto contido no outro, um operador contido no outro, eles são duais, idempotentes, tá, mas eu quero ver isso na prática, né? A coisa acontecendo, né? Tá aí, ó, mais uma aplicação interessante que eu trago para vocês, ó. Temos uma imagem corrompida. Corrompida como? Ela veio com ruído, né? Na hora de captar lá a minha digital, ela veio com ruídos, com sujeira, né? E você olha assim, poxa, eu queria tratar essa imagem, né? Limpar ela um pouco, ela tá cheia de ruídos aí, uns pontinhos pretos. Não sei se vocês estão percebendo aí, ó. Nessa digital, ela contém vários pontinhos de sujeira, de repente, de onde foi captada essa digital, tá? Então, eu vou usar operadores morfológicos aqui, esses que a gente viu agora, para limpar essa imagem, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou aplicar o operador erosão. Então observe que com a erosão já deu uma limpada na imagem, ó, o ruído foi eliminado, porém os traços da imagem ficaram bem fininhos, né, da minha digital, né? Bom, vou recuperar isso aí, tá? Bom, apliquei uma abertura e com isso reconstruí os grandes traços as grandes partes da imagem, tá? Porém, alguns traços foram desconectados, tá? Eu vou fazer mais uma operação morfológica, ó. Apliquei agora uma dilatação. Bom, eu consegui reconectar os traços, mas a imagem ficou muito grossa, tá vendo aí? Ela ficou muito grotesca. Bom, em seguida, eu vou aplicar agora um fechamento, o que reconecta grande parte dos traços, sem modificar a estrutura dos mesmos. Então, ó, resultado aí, ó. Imagem A era a imagem com ruído que você me deu, e apliquei alguns operadores morfológicos, coisa simples mesmo, coisa muito rápida, e obtive uma imagem limpa, bem próxima do que você me entregou, tá? Então, ó, o poder de processamento desses operadores, cara, erosão, dilatação, abertura, fechamento, é fantástico, cara. E são coisas que não levam muito tempo para ser calculado, são coisas que são feitas de forma bem rápida, simples mesmo, tá? E coisas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, ó, um outro operador clássico é o gradiente morfológico. O gradiente é feito como uma subtração agora, aritmética, tá ponto a ponto, onde eu pego a dilatação e subtraio da erosão. Isso me traz um exemplo fantástico, ó. Eu tenho aí essa imagem com esse avião aí, e eu queria só detectar a borda do avião, só queria esse contorno, professor dele. Estou fazendo alguma coisa aí que eu queria detectar esse contorno, por exemplo, para calcular o comprimento dessa região ou coisa do tipo, tá? E o operador gradiente, ó, faz isso para a gente, ó. Ele consegue extrair da imagem só o seu contorno, só a sua borda. E com isso, tem diversas aplicações a serem feitas com isso, tá? Mas por que eu falei dessa extração de borda, né? Porque, como eu falei para vocês, a morfologia matemática trabalha com teoria dos conjuntos. Com a teoria dos conjuntos, eu defino esses operadores, eu consigo fazer essa segmentação de imagens, eu consigo fazer limpar ruídos, entre coisas do tipo. Mas assim, aparentemente está parecendo que eu estou só brincando, né? Olha, ele está só brincando de pegar esses desenhos, extrair o contorno, limpou, sujou, tá, mas na prática, Arlisson, você consegue me convencer da utilidade mesmo dessas coisas? Você falou de umas coisas aí bacanas, tal, mas assim, dá para ter aplicações mais concretas, coisas mais práticas no dia a dia, coisas que eu possa ajudar a sociedade, posso, sei lá, sentar com um médico e junto com o médico eu apresentar para ele coisas que ele pode tirar conclusões. Resposta é que sim, né? Então, é por isso que eu fiz essa palestra
quantidade de matemática que vocês viram aí, né? Veja que eu não fiz muitos detalhes, eu tentei passar rápido por isso, porque são coisas que a gente levaria muito tempo para explicar cada detalhe desse, a matemática e tal, e a coisa termina ficando muito entediante, né? Bom, a ideia básica da morfologia matemática é comparar localmente, né, estruturas dentro da imagem com uma forma de referência chamada elemento estruturante, né? Bom, os operadores morfológicos podem ser utilizados em um grande número de aplicações em processamento e análise de imagens, tais como extração de componentes conexos, busca de padrões específicos numa imagem, extração de bordas dos objetos, afinamento de bordas e muitas outras, tá? A análise de imagens por meio de operadores morfológicos tem beneficiado diversos domínios de conhecimento, podendo se destacar os seguintes: medicina, a biologia, a metalurgia, microscopia, automação industrial. Então, tudo isso aí são áreas que se beneficiam dessa teoria que a princípio usa teoria dos conjuntos. Então, é uma coisa que foi motivada, né, por esses alunos, falar assim, professor, teoria dos conjuntos me mostra uma aplicação que eu use realmente de verdade, não, algo que não seja tão fictício, né? Algo que funcione, né? Então, trago como resposta para vocês aí, ó, uma coisa real, aplicada, né, junto com uma equipe médica, por exemplo, onde na minha imagem à esquerda, eu tenho uma imagem aí, uma tomografia, por exemplo, de um cérebro, onde o médico viu uma mancha ali e disse, poxa, isso aí deve ser um tumor, cara. Eu vou, na imagem do meio, detectar só o tumor, e nessa última imagem, tá lá, ó. Ele consegue compor as imagens e consegue detectar, né, o tumor, e a partir daí ele consegue calcular área, volume, área da superfície, entre outras coisas, tá? Então, é uma coisa que utiliza a teoria dos conjuntos e ela é aplicada na área médica. Então, tá aí uma outra imagem aí, ó, para você ver, ó. São imagens reais, tá? De um banco de processamento de imagens de uma equipe médica que trabalha com tumores cerebrais, tá? Onde os caras utilizam morfologia matemática para detectar esses tumores e fazer cálculos aproximados, por exemplo, do volume desse tumor, né, se ele é muito grande, se ele é pequeno, sem precisar fazer procedimentos, né, bem delicados no paciente, né? Então, primeiro, observam essas imagens, detecta essa parte da imagem, faz esse pré-processamento, a partir daí extrai informações e entre outras coisas e decide o que vai fazer com o paciente, né? Então, observe que eu trouxe aí um exemplo bem simples que eu estava brincando aqui recentemente, é, de imagens, tá? Ao qual eu uso morfologia matemática para detectar essas coisas e, consequentemente, calcular o volume disso, entre outras coisas, tá? Então, eu queria, nessa minha palestra, né, trazer essa fala para vocês de que teoria dos conjuntos é uma coisa bem simples, que às vezes a gente ignora, né, não dá muito valor. Ela, junto com essa teoria, né, chamada morfologia matemática, a gente consegue fazer coisas fantásticas. Por exemplo, essa parte aí junto da medicina, né, que trata a parte de tumor, tá? Então, o aluno me fez essa pergunta, né, professor, traga alguma coisa aplicada que use teoria dos conjuntos de verdade. Então tá aí, uma coisa que utiliza realmente teoria dos conjuntos. Tudo isso é feito usando uma linguagem do MATLAB ou do GNU Octave, pode ser feito no Python. Bom, a linguagem é o de menos, tá? Essas linguagens são de fácil acesso, usa em geral lógica de programação para fazer isso, tá? Tem nada de outro mundo. Algo que é possível a gente aprender, é possível a gente unir a matemática é, com coisas práticas, né? Então, trago para vocês aqui algumas referências, né? Lógico, são referências um pouco mais pesadas, né, da teoria, né, onde está tudo isso aí, tá? Tanto a parte matemática como a parte do processamento de imagens. E caso alguém, sei lá, tenha interesse em trabalhar essas coisas, estudar essas coisas, tá? Tá aí algumas referências. E agradeço a vocês pela atenção, né?